hipótese de extinção do contrato de trabalho por justa causa é o mau procedimento. Às vezes você não conhece essa hipótese de justa causa porque o seu nome não é muito sugestivo, mas no vídeo de hoje eu vou te esclarecer tudo o que você precisa saber a respeito da demissão por justa causa com fundamento nessa hipótese de demissão, que seria justamente o mau procedimento. Vou te mostrar a aplicação prática dessa hipótese, também o entendimento dos tribunais a respeito dela, para que você jamais erre quando for aplicar a justa causa aí na sua empresa, no caso concreto, ou se você é empregado, para que você não deixe que o seu patrão te demita por justa causa em razão dessa hipótese de forma equivocada. Então presta atenção, tanto você que é empregado quanto você que é empregador, porque se houver uma justa causa com razão nessa hipótese de demissão, ela tem que ser aplicada de forma correta e cirúrgica, para que ninguém tome nenhum tipo de prejuízo quando a extinção do contrato de trabalho se der por este motivo. Aliás, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, e eu já quero te informar que aqui eu estou preparando uma playlist específica para te mostrar a respeito de todas as modalidades de extinção do contrato de trabalho. Nessa playlist eu te mostro quais são as modalidades e todas as hipóteses legais para o rompimento do contrato de trabalho. Eu já conversei contigo aqui no canal sobre o término do contrato por prazo determinado, a demissão sem justa causa, o pedido de demissão, a demissão por justa causa e algumas das suas hipóteses. Dentro das hipóteses de justa causa, que é a continuação dada por esse vídeo, eu já te expliquei sobre o ato de improbidade e a incontinência de conduta. Vou deixar aqui na descrição o link de todos esses vídeos para você acompanhar essa playlist de forma organizada, porque eu estou seguindo a ordem legal das hipóteses de extinção do contrato de trabalho para que você entenda tudo sobre esse assunto. Sempre que houver a ruptura do contrato de trabalho e você estiver envolvido nesse vínculo civil, é necessário que você conheça as regras que eu estou explicando nessa playlist. Então preste atenção, siga essa playlist até o fim, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu sei que essa playlist vai ficar bastante extensa porque tem muitas modalidades, tem muitas hipóteses de extinção do contrato, mas não tem problema, eu quero aqui te trazer todas as informações para que não restem nenhuma dúvida. E é por isso que o vídeo de hoje é sobre a hipótese do mau procedimento, que pode fundamentar a demissão por justa causa, que é uma das modalidades de rompimento ou quebra do contrato de trabalho. O mau procedimento pode ser entendido como uma conduta irregular, faltosa e grave do empregado que não se enquadra em nenhuma das outras hipóteses mais específicas na legislação. Então, é a falta grave cometida pelo empregado que faz com que não seja mais possível a continuação do vínculo empregatício. Então é simples o entendimento a respeito dessa hipótese de justa causa. Ela é caracterizada quando o empregado comete uma falta grave o suficiente que torne a continuidade da relação de emprego impossível. O empregado comete uma falta de tal gravidade que a continuação do contrato de trabalho não é mais recomendada. Houve uma quebra ali de todos os princípios que organizam essa relação civil e faz com que jamais as partes possam voltar a ter esse convívio civil novamente. Então já deu para você entender que essa falta cometida pelo empregado ela deve ser dotada de uma gravidade extrema, capaz de fazer com que não seja jamais possível a continuação dessa relação civil. Então essa é a hipótese do mau procedimento. O empregado ele age com mau procedimento quando ele comete essa falta grave. Ou seja, se o empregado pratica uma falta e essa falta é grave, mas essa falta não está disciplinada na legislação trabalhista, pode ser que esse ato do empregado seja enquadrado também como um mau procedimento. Então, o mau procedimento, como hipótese de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, é uma hipótese subsidiária de extinção do contrato. Ou seja, se o empregado comete uma falta, essa falta é grave o suficiente para romper o contrato de trabalho, e justamente essa falta cometida pelo empregado não está descrita na CLT como uma das hipóteses de rescisão do contrato, pode ser que esse ato empregatício seja considerado como um mau procedimento. Eu sei que falando dessa forma parece um pouco confusa a aplicação prática dessa hipótese de extinção do contrato, mas eu vou esclarecer para você de uma forma simples para você entender essa situação de uma vez por todas. O mau procedimento é caracterizado quando acontece um ato faltoso, mas esse ato faltoso não pode ser considerado como um ato de improbidade, uma incontinência de conduta, uma negociação habitual, condenação criminal, desídia, embriaguez, indisciplina, insubordinação, abandono de emprego, enfim, se não se trata de um ato faltoso previsto na lei trabalhista como esses que eu já citei, porém, sendo uma conduta irregular e grave o suficiente para romper o contrato, estaremos então diante de um mau procedimento cometido pelo empregado. Então é isso, basicamente o mau procedimento é uma hipótese subsidiária. O empregado cometeu aquela falta e aquela falta não está descrita na legislação trabalhista como uma capaz de romper o contrato, mas essa falta ela detém gravidade para não manter ainda a relação de emprego, estaremos assim diante de um mau procedimento. A legislação não traz um conceito muito claro a respeito dessa hipótese de extinção do contrato de trabalho, por isso que a gente tem que ir lá para os tribunais para ver o que estão dizendo a respeito dessa hipótese, para a gente observar a aplicação prática da extinção do contrato em razão dessa hipótese, para que fique claro quando
e onde é o ambiente ideal para a aplicação da justa causa em razão desse motivo. E é por isso que eu trouxe para você algumas jurisprudências para que você entenda a aplicação prática dessa hipótese. Olha só, o TRT da primeira região julgou da seguinte forma: a justa causa aplicada em decorrência do mau procedimento, consoante o disposto no artigo 482 da linha B da CLT, decorre de conduta do empregado considerada incorreta, conduta irregular, conduta que atenta contra as regras legais ou da empresa ou que fere a própria moral, havendo prova do mau procedimento do reclamante, a ponto de por fim a fidúcia que a reclamada depositava nele deve ser mantida a justa causa aplicada. Então qualquer falta que seja irregular ou que seja suficiente para quebrar a confiança entre o empregado e o empregador pode sim ser considerado um mau procedimento do empregado e dar razão à justa causa em razão dessa hipótese. Outra decisão, só que agora no TRT da 10ª região, olha só. O mau procedimento, enquanto conduta reprovada pelo ordenamento trabalhista, ocorre quando o empregado tem comportamento irregular ou pratica atos incorretos no local de trabalho, seja em relação ao patrimônio, às pessoas ou às atividades funcionais, caracterizando conduta incompatível com as regras que um homem comum deve seguir para um salutar convívio profissional e social. Assim se caracteriza a conduta intimidatória do empregado em relação aos prepostos do empregador, notadamente quando em confronto com os princípios da hierarquia e da disciplina, justificando, portanto, a rescisão contratual motivada. Essa rescisão contratual motivada seria a demissão por justa causa em razão do mau procedimento. Entende como que os tribunais avaliam essa hipótese de justa causa? Agora eu vou mostrar para você uma jurisprudência do TRT da 18ª região, que é o tribunal onde eu tenho uma atuação mais incisiva. Olha só. Demonstrada a prática de ato pelo empregado que importa em mau procedimento e, em consequência, a quebra da confiança indispensável para a manutenção da relação de emprego, mostra-se legítima a sua dispensa por justa causa. Então, a quebra da confiança contratual, como entende os tribunais, ou alguma atitude do empregado que quebra essa fidúcia da relação civil de trabalho é suficiente para a demissão por justa causa em razão dessa hipótese de justa causa, que seria o mau procedimento. Então é o seguinte, tudo que você precisava saber a respeito dessa hipótese e da aplicação prática dela, eu deixei claro aqui nesse vídeo. Mas se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, a aplicação da justa causa em geral, ou qualquer das modalidades de extinção do contrato de trabalho, até mesmo as que eu não organizei aqui ainda na playlist, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Mas saiba que nessa playlist eu vou passar por todas as modalidades de extinção e por todas as hipóteses que fundamentam aquelas modalidades de extinção do contrato de trabalho. Então fique tranquilo que eu vou passar por esse assunto de forma exaustiva para te ensinar a não errar quando o assunto é quebra do contrato de trabalho. E eu tenho o dever de te lembrar aqui que a demissão por justa causa ela deve ser aplicada com uma precisão cirúrgica, tá? Você não pode errar na aplicação da justa causa. Eu até trouxe uma notícia que eu publiquei lá no Instagram sobre uma decisão que reverte a justa causa em razão da falta de provas. O empregador ele demitiu o empregado por justa causa, mas não conseguiu demonstrar ou fundamentar essa justa causa e por isso essa demissão foi revertida na justiça, o que trouxe diversos custos da empresa, custos com o tempo demandado com esse processo e ainda uma condenação que reverteu aquela modalidade de extinção que foi aplicada de forma incorreta. Então, por favor, sempre esteja acompanhado de um profissional especialista em direito do trabalho quando ocorrer demissão por justa causa, porque esse tipo de demissão é comumente revertida na justiça porque ela não é aplicada corretamente. No primeiro vídeo, onde eu te expliquei tudo sobre a justa causa, ali eu dou para você chaves essenciais que você precisa saber quando for aplicar a justa causa aí na sua empresa. Então preste atenção, absorva todas essas dicas que eu estou passando aqui para você não errar, porque a justiça do trabalho não é muito tolerante com erros cometidos pela empresa, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Como eu disse para você, deixe as suas dúvidas aqui embaixo que eu te respondo com todo prazer. Te aguardo em outra oportunidade para a gente discutir outra modalidade ou outra hipótese de rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Te espero lá então, um abraço e até lá.